Então, boa tarde a todos, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos o carinho, né, e apoio. Em especial, agradecer aos professores que estão fazendo parte da minha banca, né, o professor Dr. Raoni, participou aí do meu processo seletivo para eu entrar no mestrado e agora está na minha banca final. A professora convidada, né, doutora Flávia, da Inovar e Pesquisa, né? Obrigado por dedicarem esse tempo mesmo para compartilhar o conhecimento de vocês. Hoje eu faço parte do time de transformação digital e inovação da empresa. Eu sou responsável por aproximar as pessoas da transformação digital e inovação aberta, fazendo um trabalho aí de prepará-las para receber e serem protagonistas dessas mudanças, né? E foi justamente observando a nossa dificuldade de fazer acontecer de forma fluida mesmo os projetos de relacionamento com startups, motivado pelo o porquê o processo despende de muita energia, muito esforço por parte dos agentes de transformação, que eu chamo de agentes de mudança, né? Então, esse trabalho ele tem como instrumento de pesquisa a construção da capacidade de absorção na relação grande empresa e startup, evidências a partir de estudos de casos brasileiros, né? Esse trabalho ele foi desenvolvido por mim, em conjunto com meus orientadores, o professor Ulisses, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, e a co-orientadora, a professora Ana Valéria, do Departamento de Engenharia de Produção, também da UFMG. Partindo para uma agenda da apresentação, ela consiste em uma breve contextualização, objetivos da pesquisa, em seguida vou apresentar um breve referencial teórico, a metodologia, apresentando, assim, os resultados e seguindo uma análise de recomendação, finalizando com as considerações finais e as limitações da pesquisa, né? Começando com a contextualização, falando sobre o contexto profissional, o qual foi desenvolvida essa pesquisa, é importante ressaltar que a inovação está consolidada na literatura da economia de inovação como promotora mesmo do crescimento das organizações, como vantagem competitiva, né? No entanto, segundo Chesbrough, é uma atividade comumente concentrada no setor de pesquisa e desenvolvimento, né? E o crescimento exponencial das informações, onde existe uma abundância de conhecimento externo da organização, e dado o mercado hoje dinâmico e com alto nível de incerteza, inovar sozinho ou não aproveitar e absorver todo esse conhecimento externo é hoje uma desvantagem competitiva, né? Então, portanto, para um contexto profissional, foi cada vez mais necessário estar aberto, né, para as novas fontes de inovação externa, realizando aí práticas de inovação mais aberta, né? E além disso, dentro do contexto acadêmico, muitos estudos ali no século XX já abordavam práticas de inovar com agentes externos da organização, e Chesbrough cunhou o termo inovação aberta em 2003 para acelerar a popularização desse modelo e estudos nesse contexto, né? O conceito de inovação aberta é a troca de conhecimento, né, entre a organização e os agentes externos da organização para criar mesmo novos mercados, novas tecnologias. No entanto, apesar desse termo ser cunhado em 2003, ainda existem várias perguntas sem respostas nesse modelo, né? Além disso, para absorver todo esse conhecimento externo, é necessário desenvolver uma competência chamada capacidade de absorção, ou seja, a capacidade não só de reconhecer que esse conhecimento externo é importante, né, essas novas informações, mas também assimilá-lo, aplicá-los para fins comerciais, né? E apesar de existirem muitos estudos, né, que tratam dessa capacidade de absorção da empresa, a maior parte também são focados no setor de pesquisa e desenvolvimento formal da empresa, né? E pouco se fala da inovação em outras áreas da empresa. Esse projeto de mestrado teve como foco a inovação aberta embalde, ou seja, é aquela de fora para dentro, com o objetivo de acelerar a inovação interna, né? São vários os atores externos disponíveis para a grande empresa fazer essa ação. Um deles
são as startups, que é o foco desse trabalho, e vamos cruzar com literaturas como a capacidade de absorção, que eu conceituei anteriormente, a partir da perspectiva de quem? Dos agentes de mudança, né, que são esses atores internos da organização, que são responsáveis por facilitar mesmo a inovação aberta, gerenciando aí partes internas e externas interessadas, né? Portanto, o objetivo geral é analisar como os elementos da capacidade de absorção se apresentam na relação nessa grande empresa e as startups tecnológicas por meio da perspectiva dos agentes de mudança de inovação aberta. E os objetivos específicos são levantar quais os elementos que constroem a capacidade de absorção a partir de uma perspectiva teórica, depois, identificar por meio da percepção dos agentes de mudança a presença desses elementos, né, nas práticas adotadas pela organização com startups, utilizando para isso um estudo de caso principal de uma empresa de grande porte, do setor automotivo, e outros 6 casos de controle, né, em menor profundidade. Por fim, analisar à luz da teoria o desenvolvimento da capacidade de absorção dessas organizações a partir dos elementos percebidos na prática de inovação aberta. Então, falando brevemente aí de um referencial teórico, que eu adiantei bastante coisa, então esse trabalho teve como base, o primeiro referencial, a inovação e a máquina de desempenho. Então, Schumpeter divide o processo de inovação em algumas fases, né? A invenção, que seria a exploração da ideia, a inovação em si e a inovação em si, que é a exploração comercial e a difusão de novos produtos e processos pelo mercado. Para ele, um papel de destaque que faz a inovação acontecer e causa as mudanças na economia é o papel do empreendedor. Nesse caso, além de uma visão de lucro, né, o empreendedor ele também é um líder motivado por paixão, pelos desejos, pelas conquistas. No entanto, à medida que a empresa vai crescendo, novos investidores chegam e cada vez mais a preocupação aí é da empresa fazer uma operação mais lucrativa, mais rápida, mais barata, e essas organizações são chamadas de máquina de desempenho, né? Essa máquina de desempenho está sempre em conflito com a inovação, porque por um lado você tem uma organização que toma como base, né, o ano anterior, para repetir e prever o ano seguinte, focando aí em aperfeiçoamento e eficiência operacional em si, e por outro você tem a importância da inovação, que não é tão previsível assim, para mantendo assim a competitividade da empresa ao longo prazo, né? Portanto, é uma batalha aí constante entre esses resultados de curto prazo e a importância de continuar inovando, e as duas literaturas, elas são convidadas, essas literaturas, ela é convidada para dialogar com outras, né? Assim, de que forma, né? Como que eu vou dar à luz de como resolver esse conflito, né? Para eu juntar esse curto prazo e longo prazo. Então, a gente entra com a literatura de ambidestria e também da capacidade dinâmica, né? Falando da segunda base ali do trabalho, que é a inovação aberta, né? Então, ao observar esse movimento que já vinha acontecendo nas empresas, né? De um modelo fechado para um modelo aberto, Chesbrough, ele cunha esse termo em 2003, né? Como dito anteriormente, e esse trabalho vai utilizar essa abordagem de fora para dentro, e como um impulsionador, né, e facilitador do processo, os agentes de mudança, né? Esse termo, agente de mudança de inovação aberta, quem trouxe como referência foi Wink, né? Como falado anteriormente, o foco são a relação com as startups tecnológicas. Então, só conceituando, são empresas temporárias que buscam um modelo de negócio escalável, repetível e que tenha a inovação como centro da operação, né? Então, por um lado, a grande empresa, né, pode oferecer recursos e um mercado de tamanho, de escala, clientes e distribuição para as startups. Por outro lado, as startups podem oferecer agilidade, criatividade, capacidade de experimentação para com a grande empresa, né? E a terceira base desse trabalho
a capacidade de absorção, porque nada adianta eu ter esse tanto de fonte de informação disponível externamente, né, por parte da organização, se a equipe interna da organização não é capaz de reconhecer e valorizar, né? Então, portanto, é necessário desenvolver essa capacidade de absorção que eu conceituei ali no contexto acadêmico, né? São vários elementos e as práticas que organizações podem estimular essa competência. Cohen e Levital, eles falam muito de que a capacidade de reconhecer, assimilar e aplicar, ele vem muito do conhecimento prévio, né? Ou seja, você só é capaz de reconhecer algo como importante se você já teve um contato anteriormente a isso, né? Então, os elementos, ele vem muito para compor isso, né? Então, ele fala de relação de confiança com o autor externo, relação de confiança interna, experiência em projetos anteriores, envolvimento na prática, diversidade do time, qualificação dos trabalhadores e os treinamentos. Falando um pouco da construção da metodologia, foi uma pesquisa de caráter descritivo, descrevendo mesmo a realidade a partir, através de estudo de caso, seguindo uma pesquisa qualitativa, realizando entrevistas ali semi-estruturadas de forma remota, né? Então, utilizamos ali um formulário para guiar essa entrevista, e aí, de forma remota, essa pesquisa semi-estruturada foi conduzida, né? Ao lado, eu coloquei uma imagem de referência de Collado, Lúcio e Samperi, que foi colocado para exemplificar que a pesquisa qualitativa ela é circular e reflexiva. Então, a partir do insight das pessoas, foi necessário retomar algumas vezes na literatura para aprofundar e fazer, né, e trazer outras literaturas mesmo para conversar, né? Então, seguindo o referencial teórico, participei também de grupos focais. Esses grupos focais acontecem mensalmente entre essas empresas que eu entrevistei. Esses grupos focais não são tocados por mim, nem tem a pesquisa como foco, mas uma vez que tem ali agentes de mudança com essas mesmas empresas trocando experiências do relacionamento com startup, foram utilizados alguns insights desses grupos, mas o foco da coleta de dados foi com as entrevistas que teve um caso principal, que foi a empresa A, e 6 outros casos de controle, né? Então, eu fiz aí uma entrevista online, depois uma transcrição na íntegra, e aí eu utilizei 2 métodos para me organizar e gerar reflexão. Uma foi o one page, mais visual de cada entrevista, né, compondo partes visuais mesmo, para ficar mais fácil as associações, e outra foi uma planilha mesmo de Excel, onde eu coloquei as frases ditas relacionando com os elementos da capacidade de absorção. Assim, foi possível tanto categorizar, correlacionar e organizar o pensamento em relação a todo esse contexto, né? Então, falando dos resultados, né? Explorando o resultado da pesquisa. Segundo Coy e Levital, a confiança ela é muito importante para absorver o conhecimento externo disponível, pois ela pode gerar maior fluidez no processo, evitando, assim, burocracia desnecessária, planejamento excessivos originados aí pelo medo de errar. Então, uma das formas identificadas na entrevista, né, é ter, por estratégia, a aproximação no meio das startups. Então, por exemplo, estar posicionado em um cowork é um tipo de estratégia. Isso foi percebido como uma estratégia já adotada, não necessariamente com força total, mas isso foi percebido. E outra estratégia de aproximação desse ecossistema de startup é a participação mesmo em eventos, né? Porém, essa participação em eventos e essa proximidade, ela é muito, uma iniciativa própria mesmo do trabalhador, né? Então, mesmo que a organização não se oponha na participação, ela é uma ação que fica muitas vezes desestruturada, nem sempre ela é priorizada, né? Ao meio a tantas atividades rotineiras, né? Outra prática que nos chamou a atenção foi a fala de alguns entrevistados, que foi a prática de fazer mentorias com startups, né? Uma espécie de controle mesmo antes do contato das startups, do empreendedor, com a área de negócio. Ou seja, desde pré-pitch, né, para poder direcionar como tem que ser o pitch, até dinâmicas com o próprio RH da empresa,
para prever algumas coisas, alguns ruídos, impactos possíveis, né, daquele empreendedor, daquela startup, né? Então, esse item chamou muito a nossa atenção, e ele chama a atenção para um outro item da capacidade de absorção, que é a confiança interna. Ou seja, a confiança interna, ela ganhou grande destaque nessa pesquisa, porque a partir dela, a falta dela, na verdade, né, fazem os agentes de mudança e os trabalhadores em geral precisarem adotar várias práticas, como essa dita anteriormente, também o controle e previsibilidade dos projetos, né, uma exigência ali de escopo, de prazo, né, porque um risco, por exemplo, numa produção, ela significa alto risco, né, alta perda, né, é uma fala unânime das empresas que existe já um incentivo para novas ideias, e já existe uma abertura de novas ideias, então, certamente, dar ideias e o volume, e ideias não é o problema da organização, e sim conseguir recursos, conseguir confiança para executar essas ideias. Por outro lado, existe também o receio de dar ideia. Então, eu tenho abertura, eu tenho incentivo, muitas vezes eu dou essa ideia, mas também existe o receio de que, será que se eu der uma ideia, né, eu vou ter uma sobrecarga de trabalho e não vou ser reconhecido por isso necessariamente, né? Então, também isso apareceu dentro disso. E, além disso, o medo de errar, ele apareceu como forma de paralisação dos trabalhadores, né? Então, uma entrevistada fala, né? As pessoas muitas vezes sabem qual que é o caminho certo, mas não falam com medo de errar. Então, a gente percebe que o medo de errar, ele apareceu diversas vezes, né, dentro dessa fala. Muitos desses ruídos e medos com as startups, ele é devido à falta de experiência com elas, né? Devido a isso, alguns entrevistados falaram muito do case de sucesso, né? Ou a falta dele, ou a importância dele, uns falando da falta que tem para a empresa, outros falando que se apegaram no case de sucesso para conseguir algumas coisas, né? Porque a partir do resultado obtido de um case de sucesso com startup compartilhado com toda a organização, é possível conseguir maior confiança interna para fazer outros projetos acontecerem. Além disso, as organizações já estão acostumadas a trabalharem com fornecedores grandes, tradicionais, há muitos anos, né? Então, a maior parte das vezes, elas procuram repetir os mesmos comportamentos. Então, espera que a startup se comporte como um fornecedor tradicional, cobra da mesma forma, né? Muito influenciado por essa relação cliente-fornecedor, né? E, por fim, algumas práticas percebidas nas empresas, como contratação de pessoas do mercado startup, contratação de programas de aceleração para suprir alguns gaps dessa relação, o estímulo a treinamentos internos, mas todas essas práticas, elas parecem de forma muito isolada na empresa foco, né? Então, sem uma construção coletiva do conhecimento para que possa ser considerado uma ação efetiva mesmo da organização, né? Então, a partir desses resultados encontrados, foi possível estabelecer um elo de ligação com todos os elementos e todas as práticas, né? Que foi a confiança interna, né? A confiança interna, ela aparece como um grande achado, assim, dessa pesquisa, né? E eu vou explicar por quê. Então, partindo aí para análise e recomendação, né? Esse é o ciclo de capacidade de absorção. Então, eu reconheço um conhecimento externo, né? Reconheço aí uma tecnologia que pode agregar valor, reconheço uma startup capaz de resolver uma dor interna. Eu trago ela para dentro da organização, então eu procuro assimilar, mesclando com minhas competências internas, né? Com meu conhecimento interno, então eu mesclo isso, assimilando. Então, por exemplo, fazendo uma prova de conceito, por exemplo, né, assimilo ali e aplico para fins comerciais, né, coloco em prática, né, implementação, rollout ali. Então, é um ciclo completo de capacidade de absorção, né, e um elemento muito importante que foi percebido nas entrevistas é um elemento que ele está ali no meio, entre a passagem de um momento para outro, que foi a confiança interna, né? É um elemento importante para entrar nesse ciclo de inovação aberta. O que significa que eu reconheço uma tecnologia como startup, trago ela para fazer um pitch, por exemplo, né? Faço ali todo um relacionamento,
Se eu estou confiando ali naquele empreendedor, na tecnologia, nos prazos de entrega, na praticidade que ele pode me oferecer, né? Isso eu trago para dentro da organização para fazer ali ou uma prova de conceito, ou para começar um projeto assimilando, né, identificando onde pode ser aplicado dentro da organização, mesclando com minhas competências internas, né? E aí, se eu confio nesse processo, valido, por exemplo, uma prova de conceito, né, tenho ali uma aplicação, né, no final. Agora, o que favorece para que os trabalhadores confiem na startup, né? Porque quando a gente fala confiança na startup, a sensação que dá depende da startup, do empreendedor me passar confiança. Só que o que a gente percebeu é que muito dessa confiança, ela é influenciada pela confiança interna, ou seja, a confiança interna, ela favorece essa confiança externa, né? Porque se eu tenho um alto grau de medo de errar internamente, dificilmente eu vou confiar no desconhecido. Então, eu vou tentar fazer esse projeto internamente, por exemplo, ou eu vou entregar esse problema para uma empresa tradicional, um fornecedor que eu já estou acostumada a trabalhar, né? Porque eu não confio, não só porque eu não confio na startup, porque, principalmente porque eu não tenho possibilidade de errar internamente. Então, eu não vou ter coragem de assumir isso sozinho, né? E se eu não tenho confiança interna e, consequentemente, não tenho essa confiança na startup, né? Influencia essa confiança na startup, eu volto para o ciclo aí e dificilmente eu saio dessa etapa de reconhecer para essa etapa de assimilar. E quando eu saio, dificilmente eu implemento. Às vezes eu testo uma tecnologia, mas dificilmente eu implemento. Pode acontecer que, mesmo sem confiança interna, eu avance com algum projeto, implemento? Pode acontecer, né? Pode ser que eu confie na startup por outros motivos. Por exemplo, ela é grande, ela já é consolidada, ela já gerou resultados em outras indústrias. Então, segundo os entrevistados, hoje acontecem, sim, projetos de inovação aberta nesse cenário. Mas, além de serem poucos, eles alegam muita energia despendida, muita burocracia, hora de convencimento e barreiras que tem que ir vencendo, né? Os outros elementos da capacidade de absorção, eles influenciam principalmente na geração do conhecimento prévio e, consequentemente, na minha capacidade de reconhecer algo novo, né? Pois se eu sou capaz de reconhecer que algo é importante, né? Se eu tenho conhecimento prévio da tecnologia, do problema, do contexto, eu sou capaz de reconhecer, senão eu não vou conseguir enxergar que aquilo é importante, né? Então, agora, se eu reconheço isso como importante, que eu tenho esse conhecimento prévio, né? A cada relação que eu vou tendo com a startup, vou trazendo ela para dentro, a cada relação eu realimento esse conhecimento prévio, né? Isso vai gerando bagagem ali para mim. Mas aqui também a confiança interna, ela pode influenciar, né? Porque ela facilita o aprendizado, né? Ela facilita com que esses elementos sejam de fato utilizados. Como assim, Nayara? O que adianta eu ter um time, por exemplo, diverso, se esse time ele não pode expressar, por exemplo, né? Ele não pode se expressar. A mesma coisa com os outros itens. Então, eu preciso ter um ambiente favorável para transformar esse conhecimento em um aprendizado coletivo, né? Então, aqui a confiança interna, um ambiente seguro, tem um papel fundamental aqui, não só para a expressão de todo o conhecimento, né? Mas também o incentivo legitimado para a busca desse conhecimento, né? Então, sem essa confiança interna, é difícil eu fazer essa construção coletiva, né? Então, pensando, né, nesse ciclo que acontece, né? E como falado anteriormente, a confiança interna, ela favorece, ela facilita que esse fluxo, ele avance para a inovação aberta, né? E faça uma completa absorção, mas alguns projetos, eles conseguem seguir esse fluxo mesmo sem esse ambiente de confiança. E esses projetos, eles geram resultados, sejam eles positivos, sejam eles negativos, mas foi possível perceber que nem sempre esses resultados são compartilhados para a organização. Então, recomenda-se aqui que as comunidades, recomenda aqui as comunidades de prática, né? Então, parece óbvio falar em compartilhar os resultados,
mas essa prática ela é negligenciada e não foi possível perceber que não existe essa troca de conhecimento dentro das empresas, né? Então, algo que aparece como muito importante dentro da literatura não foi vista com frequência nas entrevistas, né? E essa prática de compartilhar os resultados com a organização, ela é muito importante porque eu aumento e escalo a experiência em projetos com startup. Então, se mais gente conhece os resultados, as lições aprendidas, isso alimenta também a confiança interna e alimenta aquele conhecimento prévio, né? Então, que antes a organização só tinha experiência com fornecedor tradicional, agora a prática com startup passa a ser mais claro, mais próxima dos trabalhadores, né? Alimentando e favorecendo essa confiança interna. Hoje é possível observar nas entrevistas que houve um amadurecimento e que cada vez mais as empresas estão avançando para esse relacionamento, né? Porém, apesar do fluxo girar, a mudança ela é muito gradativa, ela pode ser lenta e com muito gasto de energia. Então, portanto, recomenda-se também uma injeção inicial de apoio aqui, apoio na confiança, um apoio inicial da organização. O que isso significa? Legitimar mesmo iniciativas, né? Então, não só o apoio humano, né, mas como legitimar algumas iniciativas, né? Então, apareceu na entrevista o quanto o discurso, né, de apoio da liderança para a inovação já está bom, já está favorável, né? Isso já é um grande avanço, mas é necessário ter um apoio também em termos financeiros, novas métricas de sucesso, né? E não sempre aquelas mesmas métricas dos projetos tradicionais, novos processos de contratação para esses projetos. Esse apoio inicial ele é de muita importância para acelerar esse fluxo e começar a gerar cada vez mais resultados, né? E para que esse conhecimento ele não fique ali restrito somente nos agentes de mudança, é necessário compartilhar com seriedade os resultados com toda a organização. Ou seja, a gente não está falando aqui de um time com recursos financeiros, autonomia total, outras métricas de sucesso, não, e pronto, né? Não, a gente está falando também de uma seriedade por parte do time de levar esse conhecimento para dentro da organização para, de fato, gerar capacidade de absorção, né? Que esse conhecimento saia ali das margens. E a proposta aqui é usar as comunidades de prática, por exemplo. Então, é necessário um compromisso dos agentes, dos trabalhadores, não só dos agentes, mas dos trabalhadores envolvidos no projeto, nessa devolutiva, compartilhando os resultados, as lições aprendidas, fazendo jus mesmo à confiança dada, né? O que não pode acontecer é uma coisa sem a outra, né? Eu exigir uma confiança, né? Sem apresentar o resultado, fazer essa devolutiva, ao mesmo tempo nem exigir resultados desses projetos de startup sem uma confiança dada a isso, né? Sem uma legitimação. Então, portanto, recomendo se focar nessa confiança interna, não só nas relações humanas, mas também com essas ações legitimadas, né? Sendo assim, caminhando para as considerações finais, né? Esse trabalho, ele cumpre com o objetivo proposto de auxiliar, de analisar os elementos que constroem a capacidade de absorção dentro da inovação aberta, mais especificamente na relação entre grande empresa e startup tecnológico, por meio da perspectiva dos agentes de mudança de inovação aberta, né? E traz a importância do elemento de confiança externa, mostrando como a confiança externa é influenciada pela confiança interna, né? Então, acredito que esse trabalho ele contribuiu ali para a literatura acerca da conversa entre capacidade de absorção e inovação aberta, para a grande empresa, né, com os elementos de capacidade de absorção, como eles podem melhorar o desempenho nessa relação startup-indústria, startup-grande empresa, para o ecossistema, ao identificar a relevância da confiança interna e externa. Porém, algumas limitações foram percebidas, como entrevistar somente agentes de mudança fora do P&D, né? Então, alguns gaps não foram supridos por não entrevistar empreendedores, os líderes de inovação de P&D, outros trabalhadores da organização que não lidam direto com a inovação, né? E também uma outra limitação percebida foi a insuficiência na literatura aí de inovação aberta para guiar as práticas na empresa.
Então, como proposta futura, né, são vários insights durante a pesquisa, mas algumas delas, né, relacionar a capacidade de absorção e a inovação aberta a partir de uma perspectiva dos empreendedores, verificar a influência real da diversidade, né, a partir de dados quantitativos, isso não foi possível fazer com efetividade na pesquisa, e verificar a relevância do elemento, por exemplo, qualificação, nível de qualificação no cenário de startup, porque ele é muito, faz muito sentido num cenário de pesquisa e desenvolvimento com universidades e institutos, e aí uma proposta futura é verificar também essa relevância num cenário de startup, né? Então, aqui eu coloquei algumas referências bases, né? Mas no mais é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. E conduz aí, passa a palavra para os meus orientadores e banca. Obrigada.